Mi, 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 mi. Mi. Senta, já foi que vai começar. E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e hoje é dia de introduzir o tema da arte medieval. E é algo que nós estaremos vendo nos próximos episódios. É isso aí, espete um herege na fogueira e vem comigo aprender história da arte. E como de praxe, não dá pra falar de arte sem antes entender o contexto histórico dela, se pá, como surgiu. Porém, antes é preciso esclarecer que chamamos de arte medieval a arte que foi produzida durante a Idade Média, período da história que ocorreu do século V ao XV. Ou seja, ela engloba a arte gótica e a românica, que veremos depois. Por isso, não entendam a arte medieval como separada das duas, mas sim o momento que compreendeu toda essa expressão artística. Primeiramente, eu gostaria de saber o que vem na cabeça de vocês quando eu falo Idade Média. Mas nem sempre foi assim. É forte em nossas mentes a imagem de pessoas sendo queimadas em fogueiras e a ignorância fortemente presente, até porque os renascentistas chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. De fato, muitos conflitos e guerras sangrentas ocorreram em nome do altíssimo, fora a perseguição de cristãos, judeus e árabes ou qualquer um que fosse considerado herege em meio à Inquisição durante o século XIII. Mas devemos lembrar que foi durante 10 séculos que esse período existiu que podemos ver grandes avanços na medicina, na literatura, na música e principalmente na arquitetura. Ou vocês acham que construir castelos e catedrais extremamente complexas e detalhadas era fácil? Podemos ver assim que o conhecimento e a produção do mesmo foi direcionado pela própria igreja, de modo que beneficiasse o sistema, como os armamentos militares e as estratégias de batalha, fora outras áreas como o ramo têxtil, decorativo. Portanto, foi um momento de estabelecimento do clero e da organização social, com cada camada tendo seu papel. A Europa se desenvolveu, contudo, considerando que estava de acordo aos olhos da igreja e os seus dogmas. Na música, tínhamos a presença de coros formados por vozes masculinas, canto sacro e gregoriano e o uso de instrumentos como o alaúde e a cítara. Na filosofia, tínhamos a escolástica que buscava justificar a fé por meio da razão, com seu principal expoente sendo Santo Agostinho. Isso para citar algumas áreas. A Idade Média começa a se desenvolver durante a queda do Império Romano do Ocidente, que desvalorizou a moeda e destacou o valor agrícola. As igrejas foram levadas a sair das cidades para os campos e os bispos e abades se tornaram grandes proprietários de terras. Devemos dividir esse período em Alta e Baixa Idade Média, com a primeira marcada pela guerra entre os reinos germânicos e os franco-cristãos e a difusão do islamismo no Oriente. Após a conversão e relativa pacificação desses reinos, a igreja cresce bastante. Na Baixa Idade Média, teremos a crise do sistema feudal, a ascensão da burguesia e as sangrentas cruzadas. Nesse pequeno panorama que eu descrevi, notamos que em 1000 anos de existência, a Idade das Trevas se mostra muito mais complexa do que simplesmente a perseguição de pessoas inocentes ou não cristãos e a preponderância da ignorância. Houveram guerras entre reinos, traições e intrigas nas famílias reais que vocês poderão ver muito bem no Nerdologia História, tanto que influenciaram até uma série de livros sobre fantasia medieval que virou uma sériezinha aí, conhece? Assim como vimos na arte bizantina, a arte medieval tomou princípios religiosos como base para sua arte, e a Igreja Católica irá exercer grande influência na vida das pessoas e em outras áreas. Portanto, a ideia central que dominou o período do medievo foi o teocentrismo e Papai do Céu estava no centro do universo.
Puxem da memória o episódio passado sobre arte bizantina. A arte medieval começará a se diluir pouco depois da tomada de Constantinopla em 1453 pelos turcos. Porém, a Idade Média começou há muitos séculos atrás, em 476. A arte medieval se desenvolve no contexto do medievo, momento em que poucas pessoas sabiam ler, uma sociedade dividida entre reis, clero, nobres e o povão, e o sistema econômico era o feudalismo. Feudalismo era não só um sistema econômico, em que o princípio era a propriedade de terras, mas também social e político. Os senhores feudais, donos das terras, cediam uma parcela aos vassalos, que trabalhavam para eles em troca. Quando o feudalismo colapsa, nós temos o surgimento do capitalismo e depois o renascimento. Podemos ver assim que a galera sobrevivia do cultivo e da agricultura, com grandes porções de terras demarcadas, nenhuma mobilidade social e autossuficiente. Neste cenário, onde a grande maioria da população era analfabeta, mais uma vez a arte será usada para educar esse povo e ilustrar as passagens bíblicas e a liturgia. E essas imagens estarão presentes em tapeçarias, afrescos, iluminuras e nas esculturas. Apenas a nata, incluindo o clero, com os monges e a nobreza, sabiam ler, mas isso não significou que a arte medieval foi limitada em suas áreas de atuação. Da pintura à literatura teremos bons representantes e a arquitetura é o que marcará fortemente esse período, com igrejas belíssimas e extremamente decoradas, principalmente durante o período gótico. Dentro da arte medieval podemos contemplar dois estilos, o românico e o gótico. O primeiro surge durante a Alta Idade Média, entre os séculos V e IX, e o segundo durante a Baixa, entre os séculos X e XV. Resumindo rapidamente, já que esses temas serão abordados nos próximos episódios, a arte românica desenvolveu-se com forte influência da arte romana. De uma arquitetura horizontal e paredes grossas, com poucas janelas, buscando a defesa e a resistência, fora que eram um pouco mais simples do que o estilo gótico e tinham seus arcos de volta perfeita. Já no estilo gótico, as catedrais eram ultra decoradas com nossas queridas gárgulas e a sua arquitetura era vertical, com torres altas buscando alcançar o céu e tinham muitas janelas. Fora que tinham paredes finas e arcos de volta quebrada, ou seja, tinham um formato de ogiva. Dois exemplos que eram presentes nos dois estilos eram os vitrais, maravilhosas estruturas de vidro colorido combinadas que representavam cenas e ícones, como Jesus. O outro era o formato retangular de cruz. Para quem mora em Fortaleza é obrigatório, repito, obrigatório visitar a Catedral Metropolitana e não cometa um crime cultural. Assim como na arte bizantina, a arte medieval foi uma arte de natureza religiosa, procurando servir aos princípios litúrgicos. Isso não quer dizer que não houve arte secular, como se pôde notar na música, porém, existiu com pouca expressão. Durante a transição da Idade Média para a moderna, o teocentrismo dará lugar ao antropocentrismo, e o homem se torna o centro do universo. É num espírito progressista e renovador que surge o Renascimento, e vocês já sabem do que deu. Fica clara a importância da cultura judaico-cristã, que está presente em nosso meio até hoje, desde as nossas crenças até os nossos costumes. E mais uma vez, a arquitetura se torna o meio mais resistente pelo qual podemos ver a história. E foi com pesar no coração que vimos a Catedral de Notre Dame pegar fogo, e outras pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, como um primeiro exercício coletivo, proponho que, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo que vocês assistem o canal Arte Educação, visitem as catedrais e igrejas, mas não pelo aspecto religioso, e sim pela importância histórica e cultural delas. Portanto, vale de tudo, barroco em Minas Gerais, ou estilo bizantino ou gótico em SP ou Ceará. Visitem e observem com bastante atenção que por aquela versão de igreja europeia se passou um pouco da história que eu conto aqui. E vocês, conhecem alguma igreja no seu estado ou cidade e quer contar pra gente? Comenta aí a tua sugestão.
Bem pessoal, é isso. A Idade Média compreende um período histórico imenso e complexo e as fontes na descrição vão complementar o assunto. Por isso, não deixe de passar lá. Nossa viagem continuará na arte românica e a que vocês sempre pedem, a arte gótica. E se você apoia a nossa viagem cultural, presente todas as terças-feiras, você pode me incentivar no Apoia-se do canal. Link na descrição do vídeo. Se você gostar do vídeo, curta, mas se gostar mesmo, então dê like tripla. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve. E clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Comente aí a tua sugestão para os próximos episódios. Curta Arte Educação no Facebook, lá eu posto um conteúdo sobre artes. Curta Isaac Arts também, lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram, lá eu posto os meus desenhos e o canal tem o seu próprio Insta, é só me seguir. Muito obrigado por tudo, nossa viagem continua no próximo episódio. Valeu, falou e fui!